Irmãos e irmãs, paz e bem, chegamos ao dia 4 de novembro e estamos hoje concluindo o capítulo 22 dos Atos dos Apóstolos. Abramos nosso coração para acolhermos essa palavra, fazendo esta jornada com o Evangelho junto às primeiras comunidades cristãs. Façamos a nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar, como as primeiras comunidades cristãs, que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho, numa igreja em saída de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Nosso texto hoje inicia no versículo 22 do capítulo 22. Até esse ponto eles escutaram Paulo, mas quando ele disse tais palavras, começaram a gritar: Tire da terra esse indivíduo, pois ele não pode continuar vivendo. E gritavam, jogavam os mantos e lançavam poeira para o alto. O tribuno mandou recolher Paulo na fortaleza, ordenando que o interrogassem com açoites, para saber por qual motivo gritavam tanto contra ele. Enquanto estava amarrando Paulo com correias, ele disse ao centurião aí presente: É permitido a vocês açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado? Ao ouvir isso, o centurião foi avisar o tribuno: O que você vai fazer? Esse homem é cidadão romano. O tribuno foi e perguntou a Paulo: Diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: Sim. O tribuno disse: Eu precisei de muito dinheiro para adquirir essa cidadania. E Paulo falou: Eu a tenho desde o nascimento. Imediatamente os que estavam aí para interrogá-lo se afastaram. Até o tribuno ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano e que mesmo assim o havia acorrentado. No dia seguinte, querendo saber com plena certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno o soltou e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Em seguida, fez Paulo descer e o apresentou diante deles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Os judeus não aguentavam ouvir mais. Pedem a morte para Paulo. Grande tumulto. Intervém a guarda romana. Recolhem Paulo na fortaleza Antônia. Não sabem ou não compreendem do que ele está sendo acusado. Conforme o costume do tempo, que se estende até hoje, a vítima é interrogada sob tortura. Mas Paulo não é bobo. Percebe que vai ser torturado e então usa de seus direitos. Pergunta ao centurião se é costume torturar um cidadão romano sem antes ter sido julgado. Isso perturba os romanos, pois a lei Pórcia e a lei Júlia proibiam torturar ou sequer prender um cidadão romano sem prévio julgamento. Paulo era cidadão romano. Ele nunca alude a isso em suas cartas, mas a probabilidade é bem forte. Devia ser filho de um escravo romano liberto, gozando de todos os direitos de cidadania romana. O fato é que Paulo se salva da tortura. O tribuno fica até com medo por tê-lo acorrentado. E as coisas se endereçam para outro modo. Os militares romanos decidem entregar Paulo às autoridades judaicas reunidas no Sinédrio. Repete-se o esquema final de vida de Jesus, condenado pelo Sinédrio judaico e executado pelos romanos. O caminho do discípulo é o seguimento do seu mestre até o fim. Então hoje quero convidá-los a refletir sobre esses processos judiciários, como que tantas pessoas não têm seus direitos respeitados, são torturados, presos sem provas. Quantas e quantas vezes a justiça é usada em favor de pequenos grupos. A justiça
se torna instrumento da injustiça. Paulo era conhecedor dos seus direitos, por isso conseguiu livrar-se da tortura. Mas hoje tantos não conhecem seus direitos. As leis se tornam complexas, sua interpretação extremamente subjetiva, como que tantas e tantas vezes as pessoas, principalmente os mais simples, os mais pobres, não sabem se defender, não têm consciência de seus direitos e por isso são atropelados pela injustiça. Você conhece seus direitos? A ignorância dos direitos permite aos juízes tantas arbitrariedades. Você conhece seus direitos? Então esse é o convite hoje para refletirmos sobre a prática da justiça e a prática da injustiça em nosso tempo. Tortura, nunca mais. E há aqueles que ainda defendem. Cristãos que ainda defendem a tortura, a violência. Não ao respeito, não à defesa dos direitos humanos. Isso é inconcebível para quem quer seguir os caminhos de Jesus. Paulo trilhou os caminhos de Jesus, por isso foi condenado pelo Sinédrio e foi morto pelos romanos. Também hoje isso se repete. Como que os poderes muitas vezes se sobrepõem à justiça e aos direitos humanos. Você conhece seus direitos? Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.